Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha atividade, né? Vamos fazer a reflexão do Evangelho de amanhã. Amanhã, dia 19, segundo domingo do tempo comum. Né? E quem é que entrou aqui? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, amanhã aqui para nós é o dia de São Sebastião, né? Eu estou vendo que eu estou com um problema de internet aqui. A internet parece não estar funcionando. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Boa noite, Terezinha. Paz e bem. Amanhã é dia de São Sebastião. Até aí nada demais. Todo dia 20 de janeiro é dia de São Sebastião. Simone Abdala, tudo bem? Há quanto tempo? Boa noite, paz e bem, Terezinha, boa noite, paz e bem. Para mim, o dia 20 de janeiro tem mais um significado. Dia 20 de janeiro de 2021, eu estava em casa e mandaram uma mensagem, mandaram uma mensagem. Bernardo, chegou a vacina de Covid no hospital, você pode ajudar a vacinar as pessoas? E eu saí correndo para ir lá vacinar as pessoas. E foi muito interessante, sabe, porque eu fui para lá, mas eu não esperava ser vacinado. Né? Não havia tido ainda uma estratégia de vacinação sido publicada, então a gente tinha criado a nossa. E eu estaria no 4º ou 5º grupo a ser vacinado, ou seja, mesmo que a vacina viesse todos os dias, antes do dia 28, 30, eu não seria vacinado. Mas mudaram a estratégia, chegou uma estratégia oficial e aí acabou que eu recebi. Então amanhã fazem 4 anos que eu recebi a primeira dose da vacina de Covid. Né? Amanhã também é dia de São Sebastião e tem uma procissão aqui no Rio. Mas nós estamos recebendo alertas que o calor no Rio está na fase 4. Ou seja, um calor intenso que coloca em risco as pessoas. É necessário que as pessoas que vão para a procissão, né? Oi, Rafael, boa noite, paz e bem. Usem protetor solar, levem garrafas de água. Ou seja, teremos que nos preparar para um calor muito acima do normal. E eu até faço uma colocação, né? Obrigado, Rafael, que me deu um paz e bem. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a live esse ano com o clamor da terra e o clamor dos pobres, algumas pessoas me questionaram. Usaram termos que eu não quero colocar aqui porque eu não gosto de falar certas coisas. E achavam ruim eu falar isso. Mas, na verdade, esse é um bom exemplo. Né? O calor está tão intenso que as pessoas terão que tomar providências para se resguardar. Notam? A mudança climática está impondo risco na vida das pessoas. Bernardo, mas que mudança climática? Bom, se você não sabe, o ano de 2023 foi o ano mais quente do mundo em 2024. Agora em 2025 nós ficamos sabendo que 2024 foi mais quente que 2023.
Eu me lembro, em 2023, no verão de 2023, as pessoas falavam, diácono, está muito quente. E eu falei, se prepara que esse será o verão mais fresco dos próximos anos. E todo mundo achou que eu estava de gozação, de piada. Mas não é isso. É que se a gente não mudar a nossa forma de viver, o nosso modelo de comércio, de consumo, de produção, só vai piorar. Então você vê que o modelo econômico humano causa mudança climática, que causa uma crise humana, que agrava o modelo econômico. Olha, é o ciclo vicioso. E aqui eu quero fazer um apelo a você. Sabe, a gente tem água em casa, mas a população de rua não tem água em casa, porque eles não têm casa. Assim, vamos levar uma garrafinha de água para a rua? Não é para você não, meu amigo. Não é para você não, minha amiga. É para os nossos irmãos que estão na rua, eles vão precisar de água. Eu sei que dá sede, que é difícil para nós, mas para eles é muito pior. Porque se a gente estiver na rua e estiver com sede, quando a gente chegar no trabalho, quando chegar em casa, a gente bebe água. Eles não. Como eu queria que a gente pudesse ter nas igrejas, nos templos, fontes de água, para que os miseráveis pudessem pelo menos beber água. Mas já passou da hora. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, e encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Mas ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, porque eles tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os discípulos creram nele. Palavra da salvação. Bom, pessoal, nós estamos lendo o texto do segundo domingo do tempo comum, o Evangelho do casamento, né, das bodas de Caná, que é inclusive o Evangelho que é costumeiro de ser lido nos ritos de matrimônio, seja na missa, seja na celebração da palavra. E sabe, eu digo o seguinte, esse talvez seja um dos textos mais impressionantes que eu li até hoje. Sabe, eu falo assim,
cada vez que eu leio esse texto, eu vejo mais uma coisa sobre ele. São várias e várias e várias camadas de significados associados a ele. Mas, hoje, né, dia 18 de novembro de 2025, com as leituras que estão associadas a eles, eu quero fazer uma reflexão com vocês. E nós vamos na primeira leitura, profecia de Isaías, né, que começa: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não acender-se nela como uma tocha a salvação. Então aqui Isaías narra a manifestação da glória do Senhor. E olha que interessante, porque João termina dizendo que manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. É muito interessante que Isaías tenha usado esta palavra e que João tenha usado esta palavra. E antes que alguém fique dizendo: Bernardo, mas João era uma pessoa e tal. João era um homem comum, João era um pescador. Ele e Tiago, filhos de Zebedeu, ele não tinha estudo. Naquela época, meu amigo, um livro era um verdadeiro tesouro. Para vocês terem uma ideia, São Francisco de Assis, que era de uma família de posses, ele tinha um livro da Idade Média, que era o Evangelho de Mateus. Um livro. Vocês acham realmente que um filho de um pescador teria acesso aos livros de Isaías? Claro que não. Bernardo, ele pode ter ouvido, sim, pode. Mas quantas vezes vocês já ouviram essas palavras, né? Gilbertina. Boa noite, paz e bem, Gilbertina. Entrou também Marcelo, aleluia, meu irmão diácono. Boa noite, paz e bem. Sabe, e aqui eu quero dizer, isso não é à toa. Sabe, é necessário a gente entender que aqui anuncia-se a chegada da glória do Senhor para Jerusalém. O que não quer dizer que seja a cidade de Jerusalém que nós conhecemos hoje. Lembre-se que as profecias usam uma linguagem simbólica. E isso é muito importante para que você não fique pensando coisas estranhas. Do mesmo jeito que quando na Bíblia se fala Israel, não se fala de um país, e sim de um povo. Do mesmo jeito, quando se fala aqui de Jerusalém, não se está falando da cidade de Jerusalém. Né? E é muito interessante porque essa cidade, ela tem nome. Não mais te chamarão de abandonada, e a tua terra não será mais chamada de deserta. Olha, essa cidade onde se manifestou a glória do Senhor na primeira leitura, era uma cidade desprezada, sem importância, considerada abandonada, deserta. Galileia, periferia da região do judeu. Olha, terra de pagão, terra abandonada? Não sei, mas me faz pensar. Caná não é uma cidade grande. Se fosse uma cidade, talvez como Cafarnaum, que é uma cidade maior, tudo bem, mas Caná era uma cidadela, era uma cidadezinha. E aqui é interessante, porque na primeira leitura vem a glória do Senhor para uma cidade desprezada, uma cidade considerada abandonada, né?
assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão, como uma noiva é a alegria do noivo. Isaías termina falando de um casamento. Mas, Bernardo, aqui no Evangelho, você não está num casamento? Né? Será que tem alguma coisa a ver? É interessante porque a glória do Senhor se manifesta em Isaías numa comunidade desprezada, mas uma comunidade. Jesus realiza o seu primeiro sinal onde ele manifesta a glória num casamento, numa cidade desprezada. Bernardo, você está afirmando que a profecia de Isaías se realizou nas bodas de Caná? Não estou, porque sinceramente eu teria que ter uma competência que eu não tenho. Mas me chama a atenção isso, me leva a refletir como isso pode ser uma verdade, ou pelo menos que Deus tenha nos dado, através de seu profeta Isaías e de João Evangelista, uma pista para que a gente entenda que a comunidade é muito importante. Mas, Bernardo, e a segunda leitura? Ela tem a ver com casamento? Não tem. Segunda leitura, Paulo fala aos Coríntios. Há uma diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há uma diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. Ou seja, Paulo já está falando de uma nova comunidade. Já não é mais a comunidade vista pelo profeta Isaías. Ele está nos anunciando uma nova comunidade. A comunidade que surge após Jesus ter ascendido aos céus. A comunidade que já segue a glória do Senhor. E aí é muito interessante, porque ele fala em diversidade. Tanto nas religiões atuais como na nossa sociedade, as pessoas querem pregar uma uniformidade. Querem que todo mundo pense igual. Querem que todo mundo haja igual. Que todo mundo faça exatamente a mesma coisa. E não tem nenhum problema em te rotular de herege, te rotular de apóstata, te dar um nome horroroso qualquer, porque você é diferente. Isso, inclusive, atualmente tem até nome, alterofobia, o ódio de quem é diferente. E Paulo nos ensina que a boa comunidade é a comunidade com diversidade. É a comunidade que é unida e não uniforme. E eu antigamente falava, é unida apesar da diversidade. E eu vi que eu estava errado. Ela é unida pela diversidade. E isso é dito por Paulo. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, o outro a palavra de ciência, a fé, o dom de curas, o poder de fazer milagres, a profecia, o discernimento dos espíritos, falar línguas estranhas e interpretar essas línguas. Veja, cada um tem um dom diferente. A comunidade se torna unida porque ela tem diversidade. Mas, observa o que ele fala aqui. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Ou seja, quando nós nos unimos na nossa diversidade para produzir o bem comum a todos, a nossa comunidade
se torna forte. Essa união é que faz a diferença. Então, mesmo sendo uma comunidade pobre e despesada, como da primeira leitura, se ela for unida na sua diversidade, ela vai seguir em frente. Mas, Bernardo, por que você está falando isso? Por causa de uma interpretação que eu fiz para a leitura das bodas de Caná para hoje. Eu chamei A Salvação se apresenta na comunidade. Mas, Bernardo, o que tu está falando? Presta atenção, pessoal, presta atenção, é complexo. Começa assim: naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. Pessoal, quem é o noivo? Quem é a noiva? Por que em Caná? Notam, está faltando alguma coisa aqui. Então vamos fazer um raciocínio. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus convidados tinham sido convidados para o casamento. Os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Sabe, isso sempre me deixou encafifado. Mas, com algumas reflexões que eu fiz no ano passado, eu acho que eu entendi essa fala de João. Olha bem, Caná da Galileia é uma cidade periférica, uma cidade desprezada, é uma cidade que não tem muita importância. E a mãe de Jesus estava lá. Observa que Jesus e seus discípulos vêm para esse casamento, mas a mãe de Jesus estava lá. Bernardo, por que ela estava lá? Não sei, mas ela estava lá, e foi isso que me chamou a atenção. E eu vou explicar por quê. Porque vários teólogos, vários biblistas falam que Maria é parte integrante do resto de Israel. Como é que é, Bernardo? O resto de Israel é o nome dado a uma porção do povo, não é do país, é do povo. Por isso que eu falei que é importante entender isso, do povo de Israel. Quando Israel foi levada para a Babilônia, não levaram o povo todo. Levaram os ricos, os poderosos, os nobres. Esses foram levados, como se fazia naquela época, levava os grandes para ter o resgate. Ficou quem? Os pobres, os miseráveis, os agricultores, os marceneiros, esse povo assim. Esse povo sem importância. Esse povo que era o resto. Viram? Esse é o resto de Israel. E é muito interessante porque esse resto de Israel naquela época deve ter passado até aperto, dificuldade. Mas o aperto e a dificuldade do resto de Israel não fica só nesse momento. Durante séculos, milênios, o resto de Israel esperou com grande esperança, não com otimismo, com esperança, a chegada do Messias. E por isso que se diz, Maria acolheu o chamado do Senhor para ser a mãe do servidor, porque ela fazia parte do resto de Israel, daquele povo pobre e fiel, que esperou o Messias contra toda a esperança, contra todas as dificuldades. Aqueles que quando todos desistiram, eles persistiram. É por isso que Maria estava lá, porque ela era de lá. Não que ela fosse de Caná, na Galileia, mas ela era do resto de Israel. E aí, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Jesus e seus discípulos vão ao encontro do resto de Israel. Como foi
o Salvador ao resto de Israel quando se encarnou e foi saudado pelos pastores e pelos pagãos. Olha aí o resto de novo. Estão vendo? Aqui nós vemos o seguinte. Ô Gilmar, boa noite, paz e bem. Aqui a gente vê uma coisa impressionante. Nós estamos vendo a realização da profecia de Isaías nesse momento. Quando o resto de Israel que esperava, contra toda a esperança, esperava já, como todos estavam desistindo, eles persistiam na fé, acreditando que o Messias viria salvá-los. E vem ao encontro deles o próprio Salvador. É por isso que esse texto é tão importante, e é por isso que João fala, ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. É o momento em que a antiga comunidade do resto de Israel, pobre, abandonada, deserta da primeira leitura, se encontra com aquela que seria a comunidade unida na diversidade, unida pela diversidade, onde todos os dons são colocados pelo bem comum da segunda leitura. O encontro pleno das pessoas com a sua salvação se manifesta na comunidade. Na comunidade que se encontra, na comunidade que se abraça, na comunidade que socorre um ao outro, que entende que a diversidade é força, que acima de tudo nós precisamos cuidar um dos outros e promover o bem comum. Amém? 19h57. Eu tenho mais coisas, cada vez mais eu leio, mais eu vejo coisas nessa leitura. Eu estou tentando encontrar um significado para 6 talhas de pedra. Ainda vou achar. O dia que eu achar, eu vou contar aqui na live. Tá? Tem muita coisa na Bíblia, tem muita coisa que a gente talvez não consiga refletir. Amanhã vocês vão ouvir outras reflexões. Eu duvido que alguém faça uma reflexão como eu fiz hoje com vocês. Se fizerem, eu até gostaria de saber, eu ficaria contente. Mas eu quero fazer um apelo a vocês. Se vocês ouvirem uma outra pessoa fazendo uma reflexão diferente da minha, não coloquem como, o Bernardo sabe fazer reflexão, fulano não sabe. Não faça isso. Você pode trazer outros significados para essa leitura. Então, assim, não vamos criar uma situação de competição, de confronto, de fulano é melhor, cicrano é melhor, porque isso não traz bem para a nossa comunidade, tá? Vamos trazer, sim, uma situação onde a gente entenda que há diversas formas de entender a palavra do Senhor. Amanhã é domingo, amanhã eu não faço live, por vários motivos. Segunda-feira, dia de São Sebastião, eu farei live, tá? Então vou agora me despedir deixando a minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Evangelista, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.